Só falar uma coisinha em cima da frase do Hulk, na entrevista que ele deu na reportagem que a gente acabou de acompanhar. O Hulk disse o seguinte: está ficando até chato a gente falar sobre a recuperação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro, a necessidade de uma recuperação. Cara, imagina isso para o torcedor nessa temporada. O Campeonato Brasileiro começou lá em... Me ajudem. Abril? Abril. Lá em abril. O Atlético está com esse campeonato desde abril. Então, assim, para o torcedor também está cada vez mais chato ficar aguardando essa tão esperada recuperação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, na atual situação, tem que... vai de um jeito ou de outro. Deixa eu apresentar a nossa arquibancada de hoje. Hoje estamos recebendo 3 grandes convidados. Popó, Stefano, como estamos? Tudo bem? Tranquilo. Doleta, Doleta é de casa. Doleta é o Coringa, é o camisa 12, né? Tá sempre ali junto com a gente. Pedrão, sempre muito bom, viu? Pedro Rocha. Baluzeiro. Você, meu amigo de fé, É meu irmão, camarada. Tamo junto. Aqui, vamos começar debatendo a respeito dessa situação que o Atlético se colocou nessa situação e agora vem um jogo que é um jogo carregado de pressão para o Atlético. O Atlético não fez uma boa partida diante do Flamengo e agora enfrenta um Atlético Paranaense desesperado. Eu de maneira nenhuma eu gosto de usar a palavra obrigação de vencer. Mas o Atlético precisa, pelo menos, apresentar um futebol melhor e mais convincente na partida contra o Atlético Paranaense. Perder, ganhar, empatar é do jogo. O que não pode é o Atlético persistir com as sequências de atuações ruins. Popó? Sabe qual que é o problema, Eltinho? Boa tarde para todo mundo de casa, para os amigos aqui. Sabe qual que é o grande problema? Sabe quando o técnico, ou o jogador, ou alguém da diretoria chega e começa a falar assim: nós temos que pensar jogo a jogo, pensar no próximo adversário, e depois pensar no outro, e depois focar e tal. A verdade é que isso para o Atlético não cabe mais. Não. O Atlético não tem a opção de pensar no Atlético Paranaense e não já pensar que depois do Atlético, que o resultado que tiver diante do Atlético Paranaense vai influenciar na forma como o time vai jogar diante do Botafogo. Com portões fechados, a gente vai falar disso, mas já tem um adversário na sequência. Esse Botafogo é o mesmo Botafogo que é o adversário da final da Libertadores. Então não tem como não pensar nesse jogo do Botafogo pensando na Libertadores. Então esse papo de jogo a jogo pro Atlético hoje não existe mais. A recuperação do Atlético não é hoje mais pensar: nós precisamos pontuar no Campeonato Brasileiro para dar um... Não, essa resposta não vem, porque o Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro. E não abandonou de agora, abandonou quando fez partidas ruins lá no começo, quando ainda não estava muito avançado nas Copas. Então eu acho que a gente precisa de entender que o Atlético vai ter que jogar contra o Atlético Paranaense buscando vitória. Não tem obrigação, concordo, o futebol não tem essa de obrigação, mas vai ter que entrar buscando vitória e mostrando desempenho. E que qualquer resultado que não seja essa vitória, que seja um empate, que seja derrota, coloca uma pressão a mais nesse time para enfrentar um Botafogo, que é o adversário da final da Libertadores também. Então o Atlético começou a entrar na famosa bola de neve. Ela vai começar a rolar e ficar maior, e ficar maior, e ficar maior. E ela só vai frear a partir do momento que os 3 pontos vierem e a torcida falar assim: não, beleza, agora tá entrando nos eixos. Então isso tem que acontecer a partir desse jogo de amanhã. Olha, Dola, desculpa, mas olha que bomba que o Atlético mesmo se colocou. Sim. Se colocou e o atleticano se colocou. Por que eu falo o atleticano? Porque a culpa por portões fechados, a culpa por jogar no Independência é do atleticano. De alguns, né? De alguns atleticanos, de parte da torcida do Atlético que estava naquele jogo contra o Flamengo. E vive toda essa pressão, Doleta. É como se não bastasse o fato de que o Atlético vai ter adversários duríssimos até o fim do Campeonato Brasileiro e ainda precisa pontuar, principalmente porque não dá para contar com a vaga da Libertadores pela Libertadores, né? Porque é um jogo muito difícil, 90 minutos, jogo único, enfim, né? Chover no molhado, ficar repetindo isso. O Atlético, para piorar tudo, ainda se colocou nessa situação por conta de torcedores e por conta do ano que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, né? Até a última vez que eu participei aqui no programa, fiz aquela brincadeira do time que está morto e vivo ao mesmo tempo, né? E continua valendo, né? Na Copa do Brasil, o Atlético até foi mais morto do que vivo também contra o Flamengo, né? Nos últimos jogos. Mas é um time que você não consegue saber o que esperar. Ele é um time que tá muito inconsistente, principalmente quando a gente fala de Campeonato Brasileiro. E olhando nessa questão da obrigação, claro, você tem razão. O futebol, esse negócio da obrigação numa disputa
esportiva, né? Isso é muito complicado porque você pode estar num dia bom, num dia ruim, tem vários fatores aí que entram no resultado final. Mas olhando essa sequência que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro e todos esses fatores, esse é um dos jogos mais possíveis do Atlético pontuar com certa tranquilidade. Vai enfrentar um adversário que está em crise, vai enfrentar um adversário que está enfrentando uma situação ainda pior que a dele na tabela da classificação. Então o Atlético não pode dar mole nesse jogo, né? Se a gente não fala exatamente em obrigação, é um termo que no futebol é complicado, mas é quase isso, né? Um jogo que, se o Atlético não conseguir o resultado, vai ser muito pesado, tanto para a parte anímica de jogadores e torcida, porque tá vindo, né, pancada atrás de pancada, veio na Copa do Brasil uma final que deu uma desanimada geral ali, também não conseguiu performar bem contra o Flamengo de novo, e agora vai enfrentar um outro rubro-negro, ironicamente, né, mas um rubro-negro muito mais fraco que o Flamengo, e que o Atlético tem, sim, a obrigação de, pelo menos, fazer muito mais do que tem feito nas últimas partidas, e eu não estou falando só dos confrontos com o Flamengo. Aí a gente pode puxar para trás aí outros jogos do Campeonato Brasileiro e ver que o Atlético precisa e deveria estar fazendo mais há um bom tempo quando a gente fala de Brasileirão. Eu li o seu pensamento. É hoje, torcida atleticana. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de decisão. E hoje é dia do Atlético Mineiro amassar o time do Atlético Paranaense. Eu tô muito confiante. O Atlético Mineiro, desse time do Gabriel Milito, tem que dar a volta por cima, custa o que custar. É um jogo super difícil. É um jogo que o Atlético tem que entrar, ó, com a mentalidade lá em cima, né? Com a objetividade de ganhar, de pontuar os 3 pontos. Já se preparando para a grande final da Libertadores, né? Vamos torcer para que o Atlético consiga fazer um baita jogo, um jogo assim espetacular, um jogo fenomenal, e quem vença o melhor. Eu tô na expectativa muito boa de que o Galo consiga os 3 pontos, consiga a vitória, né? Vamos ver aí se o Gabriel Milito vai com o time completaço, né? Para que o Atlético consiga tirar essas eliminações, essa eliminação no caso da Copa do Brasil, e consiga ter o foco total no Campeonato Brasileiro, porque faltam, ó, 4 guerras para a grande decisão da Copa Libertadores. Então eu quero saber de vocês, me diga o placar de vocês, me diga o resultado. Vocês acham que o Atlético Mineiro tem grandes chances, tem grandes possibilidades de ganhar hoje do Atlético Paranaense? Deixa aqui nos comentários, ó, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto, belezinha? Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.